paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar todos, abram comigo as vossas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos estar meditando aí do versículo 1 ao versículo 8. É um texto conhecido, mas eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo, irmão, na versão, confundi a mídia. Hoje não é King James não, tá? Hoje é a versão NVI, tá bom? Se a tua tiver um pouquinho diferente aí, não se preocupe, que a palavra de Deus é a mesma. Quem quiser ler na mesma versão que eu estarei lendo, possa estar nos acompanhando pelo Data Show. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tá bom? Hoje é NVI, tá, irmão? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Já estava lá, cara. Deixa eu projetar ali, irmão, para os pastores poderem acompanhar em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, vocês que não ouviram, hoje eu estou na versão NVI. Não confundi aí a mídia. Ah, não tem? Então tá bom. Então põe a mais próxima dela vai ser a corrigida fiel. Tá bom? Jeremias. Até aí lá. Benção. Quem achou dar uma glória a Deus? Quem vai acompanhar o Data Show, dá uma glória a Deus? Amém. Quem não tem Bíblia também, depois adquire uma Bíblia, para você continuar a leitura da palavra de Deus no seu lar, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu lhe disse: ah, soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, meu Pai, e eficaz, mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada, meu Pai, de 2 gumes, que penetra, Senhor, na divisão, meu Pai, da alma e do espírito. Ó Senhor, fala conosco, ó Pai, nessa noite. Manifesta, meu Pai, nesse lugar a tua unção, a tua glória, o teu poder, Senhor, que possamos ser alimentados, ó Pai, pela tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou iniciar a nossa palavra fazendo uma pergunta para os irmãos. Quem crê que Deus trabalha em tempos de crise, em tempos difíceis? Só quem crê que Deus trabalha, irmão, dá uma glória a Deus. Tem muitas pessoas que acham que nos tempos difíceis, no tempo de crise, ou no dia mau, como alguns também dizem, o Senhor se esqueceu dos seus. O Senhor se esqueceu do seu povo.
Mas vamos ver, meu amado, pela palavra do Senhor, que Deus nunca se esquece do seu povo. Em todo tempo, Ele tem cuidado de nós, desde o passado até os dias de hoje. Ao lermos, irmão, o texto do profeta Jeremias, eu fiz essa pergunta inicial: quem crê que Deus trabalha em tempo de crise? Porque era o que o povo estava vivendo naquela época. Eles estavam vendo crise. Dois tipos de crises se destacam aqui nesse período. Eles viviam uma crise política por parte do rei. Os reis, irmãos, estavam andando por um caminho diferente que o Senhor tinha estabelecido. E também existia uma crise espiritual. Então, o contexto do que estamos lendo, estamos falando de um período, numa época onde o povo vivia tempos de crise política e espiritual. Eu inicio essa palavra, irmão, dizendo para os irmãos: seja qual for o tempo que você esteja vivendo, seja qual for o tipo de crise, dificuldade, problema, circunstâncias, Deus pode operar. Em todos os tempos, Deus manifesta a tua mão. Em todos os tempos, Deus cuida do seu povo. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Irmão, do versículo 1 ao versículo 3, vou até resumir aqui para jogar um pouquinho de tempo. Nós vemos o Senhor dando detalhes de Jeremias, da onde ele veio, da linhagem que ele era, da função ministerial que a tua família exercia. Deus traz os detalhes. O rei que naquela época reinava, Deus dá todos os detalhes. A cidade, da onde eles viam, o local. O que isso quer dizer, irmão? Olha para cá, em nome de Jesus. Deus conhece tudo. Deus me conhece, Deus te conhece, Deus sabe de onde você veio, Deus sabe de onde eu vim. Deus conhece a nossa história. Não tem nada em oculto diante do nosso Deus. Quando a Bíblia traz detalhes de Jeremias, o que isso quer dizer? Deus conhece, irmão, toda a nossa história. Quem crê nisso aqui, irmão? Levanta a mão para o céu, dá uma glória a Deus. E Deus é tão maravilhoso, irmão, que diferente do homem, que às vezes nos julga pela nossa história, nós vamos ver pela palavra de Deus que o olhar do Senhor para com o homem é diferente. Deus não está preocupado, meu amado, de onde você veio, do teu passado, da tua história. Não. Deus está preocupado, sabe por quê? É com a sinceridade que está hoje no teu coração. Eu consigo ver esse detalhe aqui, irmão, do versículo 1 ao versículo 3, como Deus sabendo de tudo, conhecendo toda a nossa história. Deus conhece a tua história. Você que me ouve nessa noite, Deus conhece a tua história. Deus sabe de onde você veio. Deus sabe, meu amado, como você que está aqui, chegou aqui nessa noite. Pastor, o que isso quer dizer? Não precisa, meu amado, contar historinhas para Deus. Como assim contar historinhas? Tem pessoa que às vezes diante do outro olha, bota lá, eita Jesus, a cara de crente, a cara do servo de Deus, vou para a igreja. Aí faz toda aquela pose, bota aquela lá, aquela, vamos dizer assim, é até difícil falar a palavra até feira, mas bota uma máscara, todo quebrado por dentro, irmão, precisando de ajuda, de socorro. Aí chega diante de Deus. Preste bem atenção, eu estou falando do nosso comportamento para com Deus, não está entendendo? E para o nosso irmão, a Bíblia fala assim: fala com fraco, eu sou forte. Amém? A Bíblia nos dá relatos de pessoas chegando até servo de Deus e falando: vai tudo bem. Isso com o homem. Isso é mentira, pastor? Não. Isso é fé. O cristão não vive pelo que ele vê, mas ele vive pela fé.
Amém, irmão? Amém. Então, nesse cenário, Deus conhecendo a nossa história, sabendo onde a gente veio, sabendo o que nós estamos vivendo, será que faz sentido, amado, eu querer colocar uma cara, uma máscara diante de Deus, querer falar: Senhor, está tudo bem, ah, Deus, eu não preciso, ah, Deus, eu sou forte? Quando Deus conhece, irmão, por dentro, por fora, a nossa história, o que estamos vivendo, o que estamos passando, eu aproveito aqui, irmão, deixo um conselho para a igreja: abre o coração para o Senhor, irmão, se debruce diante de Deus, se renda diante do Senhor. Deus já conhece a nossa história, irmãos. Deus não vem buscar pessoas perfeitas, mas vem buscar homens e mulheres arrependidos, pessoas que queiram ser tratadas e cuidadas por Ele. Deus quer cuidar de você, meu amado. Tem cuidado de Deus aqui para você. Eu trago essa introdução, mas reflita. Deus conhece a nossa história. Fala para Deus, irmão, quando chegar nesse lugar, como você chegou aqui. Tem gente que pisa aqui, irmão, pensando talvez em ser a última vez. Ah, pastor, se não acontecer, se alguma coisa não mudar na minha vida, se Deus não falar comigo hoje, eu vou largar tudo e vou embora. Olha para cá, meu irmão, não faz isso não, em nome de Jesus. Deus conhece a tua dor. Deus conhece, meu amado, o teu sofrimento. Deus sabe o que tu tens passado. Permaneça, meu amado, fiel ao Senhor. Eu vou perguntar de novo: quem crê que Deus ainda opera um milagre em tempos de crises? O Senhor me trouxe, amado, aqui nesse lugar hoje. Ele permitiu eu estar aqui para trazer essa palavra para você. Não vai acabar essa crise, não. Deus está levantando homens e mulheres nessa geração em tempos de crises para fazer a diferença. Outra coisa, Deus não vê como o homem vê. Jeremias, como vemos aí no versículo 1, versículo 3, ele era filho de sacerdote, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. A instrução dele era para que o homem fosse realizar o ofício do sacerdócio. Era o que se esperava. Mas de repente, o nosso Deus, que surpreende, é o nosso Deus, irmãos, que não precisa dar explicação para o homem, porque Ele sabe o que Ele faz. Quem está entendendo, irmão? Tem gente falando assim: se eu entender eu vou, se Deus me explicar eu vou. Meu amado, Deus não dá satisfação ao homem. Deus dá ordem, Deus manda. Agora cabe o homem, como falamos hoje na escola dominical, né, irmão? Obedece ou padece. Deus, meu amado, não é nosso coleguinha. Deus é Deus. Deus é o soberano. Guarda isso aí no teu coração. Deus não erra. Deus sabe o que faz. Tem situações que não entendemos. Tem circunstâncias que para a gente não faz sentido. Vou repetir: Deus sabe o que faz. Aos olhos do homem, se o chamado de Jeremias era para ser profeta, não era mais fácil Deus permitiu que Jeremias nascesse na casa de um profeta, ao invés de ter na casa de um sacerdote? Para que isso, pastor? Para trazer confusão, para confundir a mente do homem? Vou repetir: Deus não erra. Deus sabe o que faz. Você que me ouve, que talvez esteja aqui chorando, porque eu nasci nessa família, porque eu estou tendo essa vida. Ei, Deus não erra. Deus sabe o que faz. Você nasceu na família certa, você nasceu na época certa, você nasceu onde Deus tinha algo para trabalhar na tua vida.
não faça sentido. Não precisa, meu amado, fazer sentido para mim e para você. Simplesmente viva as promessas de Deus. Viva o que Deus preparou para você. Assim como eu devo viver o que Deus preparou para mim. Diante desse cenário, o Senhor fala assim com ele. No versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, no caso falando com Jeremias, versículo 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha que coisa linda, meu amado. Eu vou abrir até um parênteses aqui nessa mensagem. Eu sei que tem pessoas fora daqui do templo nos ouvindo. A vida, meu amado, já é gerada lá desde o ventre. É por isso que não podemos aceitar, meu amado, o aborto. Jeremias aqui não tinha nascido, mas Deus já conhecia. A vida é um presente, é uma dádiva de Deus. Se você está me ouvindo, está pensando talvez em fazer um aborto, não faça em nome de Jesus. Deus conhece o ser também que está dentro do seu ventre. Deus conhece o ser que está para ser gerado pela tua vida. Não faça. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Se eu tiver essa criança, eu vou passar por isso, por aquilo. Eu não quero. Não faça isso não, meu amado. Mesmo que venha um tempo difícil, Deus opera no meio das crises. Voltando aqui na palavra do profeta, Deus está falando com ele, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tinha escolhido Jeremias. Vamos refletir em algo aqui, meu amado. Você acha que o ser humano vive nesse mundo para nascer, crescer, ter dores, enfermidade, dívidas, lutas, sofrimento, morrer e ficar por isso mesmo? Ou será que existe um propósito maior? Tem um propósito maior, irmão. Nós fomos chamados por Deus, fomos feitos por Ele para o adorá-lo, para o servi-lo. Ao longo da história, a criação se afastou do Criador. E no meio disso, Deus tem levantado homens e mulheres para anunciar a palavra dEle, para fazer a obra dEle, para que a criação, o homem e a mulher que se perdeu ao longo da história, volte a servir, a adorar ao Criador. E no meio dessa obra, Deus tem escolhido pessoas para cumprir, meu amado, essa obra. Deus tem escolhido homens e mulheres para o ofício na obra dele. Quem crê que é um escolhido de Deus, irmão? Levanta a mão aqui e dá uma glória a Deus. Eita, Jesus. Quem crê que é um escolhido de Deus, fala com convicção, meu amado. Dá uma glória a Deus com vontade e fala: obrigado, Jesus. Tu és, meu amado, um escolhido de Deus. Para Jeremias, olha o que Deus fala com ele. Ó, versículo 5. Antes de formar no ventre, eu o escolhi. Outra coisa, guarda aí, irmão. Quem escolhe o homem, a mulher, para fazer a obra do Senhor, vai muito além de pastor, vai muito além de um líder. Quem escolhe o homem, amado, é o próprio Deus. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus, meu amado, que te chamou. Não despreze aquilo que Deus te deu, mesmo que o homem não dê nada por você. Ah, pastor, mas ninguém acredita no meu chamado, ninguém acredita no meu ministério. Meu irmão, quem te escolheu foi Deus. Se Deus está colocando na tua boca de profetizar, profetize. Se Deus está colocando na tua boca vontade de louvar, louve. Vontade de fazer algo na obra, faça. Porque quem te escolheu foi Deus. E agindo Deus, ninguém impedirá. Não deixa outro homem te impedir. Não deixa o diabo te impedir. Não deixa o tempo de crise te impedir. Não deixa a adversidade te impedir. Porque quem te escolheu foi Deus. E olha o que ele fala com Jeremias: antes de você nascer, eu o separei.
e o designei profeta às nações. Amado, quem nos escolheu, quem nos separou é o próprio Deus. Jeremias, ele foi designado para ser profeta, não só para Israel. Olhe para cá em nome de Jesus. Olha, profeta às nações, no plural. O que isso quer dizer? Que a palavra, as profecias de Jeremias ia passar, meu amado, os limites de Jerusalém. E assim o fez, porque estamos falando dessas profecias hoje. Estamos analisando o chamado desse profeta. Da mesma forma acontece na nossa vida. Cada um Deus chama, meu amado, de uma forma. Cada um Deus chama de um jeito. Mas Deus chama. Quando Ele chama, meu amado, Ele prepara tudo. Quem está entendendo, irmão? Chamado para as nações. E não como sacerdote. O homem foi instruído a vida inteira para ser um sacerdote. De repente o Senhor fala com ele: mas eu te designei para ser profeta. Dá uma confusão na mente de uma pessoa, não dá, irmão? Você se prepara a vida inteira para ser um adorador da casa de Deus, para ser uma pessoa que vai louvar, vai ser um instrumentista. De repente o Senhor te chama e fala: mas eu te chamei para pregar minha palavra. Eu te chamei para pastorear. Mas pastor, Deus, eu passei a vida inteira me preparando para ser músico da tua casa. Eu passei a vida inteira me preparando. Aí o Senhor fala: mas o que eu tenho com você é diferente. Está entendendo aqui? Não quer dizer que todos vão viver isso, irmão. O ideal é se preparar sim para o ministério que há no nosso coração. Mas tem pessoas que às vezes podem estar vivendo o que viveu o profeta Jeremias. A pessoa está esperando talvez ser um pastor. Aí Deus chega para ele e fala: você não é pastor não, meu filho, você vai ser um diácono. A pessoa se preparou para ser um diácono. Deus chega e fala assim: meu filho, tu é evangelista na minha casa, pregador da minha palavra. Ah, mas eu não quero. Eu estou me preparando para ser um músico com excelência. A igreja precisa de pessoas com chamado em todas as áreas. Mas a pergunta é: para que Deus tem nos chamado? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Eita glória! Será que eu não consigo ouvir a voz do Senhor falar comigo? E se Deus falar para mim hoje: Deus, tá? Minha filha, meu filho, o que eu tenho preparado para ti é diferente. Não é que você esteja no caminho errado, não, irmão. Mas se a trajetória, se o chamado de Deus da tua vida é diferente, o que vai acontecer se eu insistir por um caminho diferente? Deus chama a pessoa para ser músico. Mas o músico não se contenta de ser músico. O músico quer ser pastor. Como está acontecendo hoje aí. Quantos cantores, irmãos, que tem chamado maravilhoso para louvar o Senhor, mas querem ser pastor, mas não tem chamado pastor, não vive como pastor, não apacenta. E tem pessoas que não chamam para pastorear, e a pessoa se enfia em outras áreas. Qual é o chamado de Deus na minha vida? Para que Deus tem me chamado? Deus conhece, amado, assim como conhecia Jeremias, a cada um de nós. Deixa um conselho para os irmãos: quem tem dúvida, meu amado, do ministério, do chamado do Senhor, ore a Deus até que Ele revele, até que Ele testifique. Pastor, mas Ele ainda não falou qual é o meu chamado. Então sirva a Deus na igreja, naquilo que lhe foi confiado. Quem está entendendo? Versículo 6. Quando Deus chama, no versículo 5, esclarece para Jeremias o chamado dele. Guarda aí, tá, irmão? Olha o que chegar no 6. Deus não é um Deus de confusão. Deus, meu amado, é um Deus que esclarece.
Nosso Deus, ele não opera no meio da dúvida. Nosso Deus é um Deus de certeza. Quem crê que Deus ainda fala com a igreja, quem crê que Deus ainda revela, Deus não vai mandar ninguém na dúvida. Deus vai nos mandar para lugares que às vezes não queremos ir. Mas se sabemos que é Deus, temos duas opções: obedece ou desobedece a Deus. Mas é Deus que está falando. Deus não é um Deus de dúvida. Amém? Deus fala para Jeremias: Jeremias, te chamei, te designei para ser profeta, queira o homem ou não. Versículo 6: mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Nós vemos aqui, amados, a limitação humana. No caso de Jeremias, ele devia ter aqui aproximadamente 17 anos de idade. Aproximadamente, tá? Que a Bíblia não dá a data exata, a idade dele, mas em torno de 17 anos ele tinha. O que isso quer dizer, irmão? Olha para cá em nome de Jesus. Cada um vai ter, minha amada, as suas dificuldades. Amém? Mas quando Deus chama, Deus garante. Quando Deus chama, Deus capacita. E o Senhor, meu amado, mesmo olhando para mim e para a tua limitação, isso não é impedimento para a gente cumprir o chamado de Deus. Jeremias achava que não podia exercer esse chamado, porque ele era muito jovem. Vou repetir o que eu já disse aqui hoje: Deus não erra. Deus sabe quem ele chama. Deus sabe a quem ele levanta. Deus sabe quem ele capacita. Se Deus nos chamou para fazer a obra, ele nos garante. Pastor, mas eu não sei falar. Pastor, mas eu não conheço a palavra. Pastor, mas eu sou louco do evangelho. Pastor, Deus, eu não sei. Não sei como começar. Não sei como fazer. Meu amado, se prepare em nome de Jesus. Aqui na igreja tem escola dominical. Aqui tem culto de ensino. Aqui tem seminário. A igreja investe aqui, amado, em ministérios. As pessoas têm oportunidade aqui de fazer a obra de Deus. Mas faça a obra do Senhor. Não coloque a dificuldade diante do nosso Deus. Sabe o que eu vejo aqui também, irmãos? Eu vejo que é limitação humana. A mesma coisa acontece se a gente for olhar com Moisés. Moisés, quando Deus chama ele: ah, Senhor, mas eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. A limitação humana. Jeremias, tu és profeta. Senhor, mas eu não sei falar, pois sou muito jovem. Olhem para cá em nome de Jesus. Eu não sei, meu amado, que tem te atrapalhado de fazer a obra de Deus. Eu não sei qual é o medo que às vezes tem surgido no teu coração. Eu estou falando assim porque cada um, meu amado, tem os seus medos, tem os seus bloqueios, tem aquilo que pode se tornar um embaraço. Mas seja lá qual for, tira isso da tua vida hoje em nome de Jesus. Todo embaraço, todo impedimento, toda limitação, que caia por terra em nome de Jesus. Deus, quando chama, ele capacita, ele honra, ele garante. Olha para o irmão que está no celular e fala assim: minha irmã, ou meu irmão, Deus, o Deus que te chama, é o Deus que te garante. Só quem crê que Deus vai garantir, meu amado, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Depois que ele fala para o Senhor que ele tinha a limitação dele, que era muito jovem, olha o que Deus fala com ele: ó Senhor, o Senhor porém me disse: não diga que é muito jovem. Em outras palavras, olha para cá, irmão, não tem desculpa. Cada um tem uma desculpa, não tem, irmão? Deus está falando para ele: não tem desculpa. E Deus fala para Jeremias: não diga que é muito jovem. A todos que eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Está disposto a fazer, meu amado, tudo que Deus ordenar para fazer?
costas. Eu não sei qual é o chamado de Deus especificamente na tua vida, mas eu sei que é assim o mesmo Deus que tinha um ministério na vida de Jeremias tem na minha vida, e Ele também tem um ministério sobre a tua vida. E na obra do Senhor, meu amado, não tem maior nem menor, não tem isso, tem chamados diferentes, mas cada um é chamado por Deus para fazer a obra. Quem está entendendo aqui, irmão? O Deus que chama é o Deus que garante. O Deus que te chama é o Deus que te garante. O Deus que confia a obra dele nas tuas mãos é o Deus que vai te sustentar, é o Deus que vai te honrar. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu redentor. Quero falar para os irmãos refletirem em nome de Jesus. Não é a capacidade humana, não é o intelecto humano que sustenta a igreja. Se nós estamos de pé, se a obra do Senhor permanece, se Deus tem usado os vasos, é o poder de Deus que tem se aperfeiçoado em nossas vidas. Quem quer ter aqui um ministério bem sucedido na obra de Deus? Obedeça, meu amado. Não olha para a limitação, não olha para os gigantes que se levantam. Não olhe. É melhor obedecer, amado, do que sacrificar. Cadê? O 7. Vai até pular ali, vamos lá. A todos que eu te enviar, você irá. Olha que interessante. Por que Deus está falando assim com Jeremias? Olha para cá em nome de Jesus. Deus está obrigando aqui a Jeremias. Deus obriga o ser humano a fazer alguma coisa, Ele nos dá escolha. Da escolha. Mas como o nosso Deus ele é atemporal, Ele enxerga passado, presente e futuro. Olha o que Deus está falando por ele, irmão. Já conhecendo o futuro dele, ó. Você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Deus conhece, meu amado. Eu vou repetir, Deus não erra. Talvez Deus está te chamando para anunciar a palavra, para fazer algo específico na obra dele. E talvez o teu coração está dizendo assim: eu não consigo. Eu lembro que na minha adolescência eu ouvi que eu ia falar para multidões, para a honra e glória do Senhor. Eu já vi isso cumprido para a honra e glória do Senhor na minha vida. Mas quando eu ouvi isso, irmãos, eu cheguei a ficar vermelho aqui na igreja. Pensa que me ajuda aqui, quem é a pessoa mais tímida que a gente tem aqui? Amém. Eu ia falar não, mas pô, eu acho que é daqui nesse grupo é hoje, é ele ali. Eu era assim, estava muito tímido. Mas quando eu ouvi essa palavra na igreja, vai pregar para multidões, é mais que o Mateus ainda. Mateus também achou que é ele, mas é Pablo duro ali, né? Mas ele ganha. Então assim, eu lembro que saiu do meu coração, me incomodava, amigo. Eu ficava assim, com aquele, meu Deus do céu, falar para um monte de gente, para falar com 2, 3 pessoas, já dá um nervoso danado, né? Aí imagina Deus falar que você vai falar com multidões. Guarda essa palavra, irmão. Quando Deus chama, Deus garante. Não tenha medo, meu amado, do chamado de Deus na tua vida. Não tenha medo. Estou caminhando para o final, irmão. Vou voltar à pergunta que eu fiz no início da mensagem. Quem crê que Deus levanta pessoas, homens e mulheres, no tempo de crise? Repetindo, a nação de Israel estava vivendo uma crise política e espiritual. Mas o Deus que governa tudo e todos, Deus estava preparando naquela época alguém para se levantar no meio daquela nação que vivia crise política e espiritual, e ali declarar o que ele tinha para falar com as nações. A mesma coisa acontece, meu amado, no dia de hoje. A Bíblia fala que os olhos do Senhor procuram pelos fiéis da terra. Deus levanta pessoas nessa época para anunciar, meu amado, a tua palavra. O que o Brasil vive hoje, vou até além do Brasil, as nações.
Estamos vivendo dias de crises políticas, novamente, e crise espiritual. Mas em todo tempo, Deus levanta homens e mulheres para anunciar aquilo que Ele manda. E eu pergunto para você que me ouve nessa noite: está disposto a falar para Deus: eis-me aqui, envie-me a mim, use-me a mim? Não olhe para a tua limitação, olha para o poder daquele que está te chamando. Quem está entendendo aqui, irmão? Se eu for olhar para o meu braço, eu não caminho. Se eu for olhar para a minha capacidade, eu não caminho. Se eu for olhar para as recompensas humanas, não vale a pena. Para que eu vou me levantar denunciando o pecado, denunciando aquilo que é errado? Para uma nação que vive numa crise política, espiritual, que não quer saber de Deus, aos olhos do homem não vale a pena. Vou repetir: Deus sabe o que faz. Você crê que Deus pode se levantar, meu amado, para fazer a diferença nesse tempo de crise que estamos vivendo? Você crê nisso, meu amado? A gente às vezes fala assim: Senhor, levanta alguém. Levante alguém. Mas essa pessoa, já parou para pensar que essa pessoa pode ser você? E eu creio que Deus está chamando pessoas aqui nessa noite, amado, para essa hora. Vamos lá. Não tenha medo deles. Guarda essa palavra aí, meu amado. Essa palavra que serviu para Jeremias, ela serve também para você, ela serve para mim. Não tenha medo deles. Não tenha medo de pregar a verdade. Não tenha medo, amado, de anunciar a tua fé. Não tenha medo de viver o chamado de Deus na tua vida. Pastor, mas se eu fizer o que Deus mandou fazer, vão me processar, vão querer me prender, eu vou arrumar um problema sério na minha vida, que vai surgir perseguição em tudo quanto é lado. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não estou falando para você arrumar confusão com ninguém, mas para viver o chamado de Deus na tua vida. Se Deus te chamou para anunciar a palavra, irmão, anuncia. É melhor padecer nos homens e agradar a Deus do que agradar homens e desagradar a Deus. Quem está entendendo aqui, irmão? Glória a Deus. É noite, meu amado, eita glória, de sair de cima do muro. Quem que você quer agradar, irmão? A Deus ou os homens? Tem hora que umas coisas têm que ser feitas. Tem gente com mais medo, meu amado, do advogado de um processo do que de agradar a Deus. Estamos vivendo uma crise espiritual na nossa nação e política também. Mas não vou entrar na política hoje, não, vou entrar na espiritual. Estamos vivendo uma crise espiritual, aonde está precisando de homens e mulheres de Deus. Não para ficar anunciando profetadas por aí, que Deus está dando, que Deus está entregando, não. Mas assim como Jeremias, para denunciar o pecado, denunciar a crise espiritual e requerer aquilo que Deus pede, que é o conserto com Ele. É para isso que Deus nos chamou, meu irmão. Nós não fomos chamados por Deus para ficar agradando homens. Nós fomos chamados por Deus para agradar a Deus, para fazer a obra dele, seja qual chamado for. Vou fazer uma pergunta, responda no teu coração para Deus. No que Deus tem te confiado, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo o que Deus está mandando fazer? Ou eu tenho sido, eita Jesus, um servo
lá vai, meu irmão. Lá vai. Vamos falar isso, lá vai. Eu tenho sido medroso, covarde, omisso. Estou falando de falso profeta, não. Estou falando de profeta de Deus. Ou tem sido obediente? O medo, irmão, faz parte, tá? Jeremias aqui, eu quero acreditar que ele teve medo pela tua limitação. Mas vou repetir, não é pela nossa capacidade, é pela presença daquele que está na nossa vida. Não tenhas medo. Pastor, mas eu estou com medo, o que eu faço? Se Deus que mandou, vai, porque Ele garante. É melhor você ir com medo e romper esse medo do que ser enquadrado, irmão, como medroso, omisso, essa dói, e covarde. Quem é o medroso? O medroso é aquele que começa, quando vê a dificuldade, quando vê o gigante, ele fala: eu não consigo, para no meio do caminho. Quem é o omisso? O omisso, irmão, é aquele que vê o negócio está diferente, o negócio está errado, sabe o que tem que fazer, mas fala assim: não, Deus levante outro, eu não tenho nada a ver com isso, não é comigo, não é com a minha família, estou fora. Omisso. E o covarde, irmão, é aquele que nem tenta. É pior ainda. Mas tem os valentes. Tem valente aqui nessa noite, irmão? Glória a Deus! Tem valente aqui nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Eita Jesus! A Bíblia nos fala, quando o Senhor chama lá a equipe para vir com o Gideão, para enfrentar os midianitas, Ele fala claramente assim, ó: os medrosos e covardes voltem. Dói isso aqui? Dói. Mas eu vou falar com os irmãos aqui a mesma coisa. Na palavra de Deus, medrosos e covardes, irmão, não vão chegar a lugar nenhum. O Senhor permitiu estar aqui hoje para falar isso para você. Não tenha medo de viver o chamado de Deus na tua vida. Deus é maior do que qualquer gigante. Deus é maior do que qualquer luta. Deus é mais poderoso do que qualquer crise. E se Ele te chamou, Ele sabe o que Ele faz. Deus não erra. Vou terminar aqui, irmão. Pois estou com você, Deus falando com Jeremias, para protegê-lo, declara o Senhor. Guarda essa palavra aí em nome de Jesus. O mesmo Deus que era com Jeremias quando chamou, Ele é com cada um de nós quando Ele nos chama. O mesmo Deus que protegeu Jeremias é o mesmo Deus que vai nos proteger. Está disposto, amado, a se lançar na obra de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Pastor, eu quero, mas o medo, as preocupações, as dúvidas, ela tem sido muito grande na minha vida. Nós vamos orar, mano, para Deus lançar isso por terra hoje, em nome de Jesus. Os irmãos que nos ouvem online, Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus. Nós vamos seguir aqui internamente, mas reflita sobre isso, sobre o chamado de Deus na tua vida, se está agradando a Deus ou não está. E guarda essa palavra no teu coração. É melhor obedecer e agradar a Deus do que agradar a homens. Se posicione em nome de Jesus. Você que ainda não está vivendo o chamado pela tua vida, peça para Deus te levantar e vá. E se precisar de ajuda, nos procure aqui no Arsenal ou na Vila Ipiranga, que estaremos te ajudando também em nome de Jesus. Mas obedeça o chamado de Deus na tua vida. Fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.